Então, quando a gente fala assim, estou adaptado ao exercício, o meu organismo fisiologicamente está adaptado ao exercício, 8 semanas. A literatura mostra 8 semanas. Você pode ter o benefício ali imediato. Ele vai ser duradouro a partir de 8 semanas. Aí tem a parte ruim do exercício. Se você parar, cessa os benefícios. Eu posso falar que talvez 99% dos tratamentos hoje em dia, para quase todas as doenças, o exercício físico entra como parte obrigatória do tratamento. Mas eu digo que o Pilates, assim como qualquer outra modalidade, outra técnica, ela é uma ferramenta para você. Então, é uma ferramenta que ela é muito utilizada na reabilitação, principalmente com dores crônicas, dores lombar, dores no joelho, dores no quadril. Pode ser uma artrose, hérnia, osteoporose, fibromialgia, diversas doenças, ou simplesmente a pessoa não tem essas doenças e quer se prevenir dessas doenças ou quer ter um condicionamento físico bom para ter suas atividades de vida diária tranquilamente, fazendo tranquilamente suas atividades de vida diária. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mesa Abepaz. Hoje a gente recebe o Renan Pose, graduado em Educação Física, professor, pesquisador e doutor em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ele é especialista em movimento, saúde e qualidade de vida. E além de tudo isso, é o criador do método Pilates em Casa, que ajuda milhares de pessoas a se mexerem com consciência e sem complicação. Com uma pegada leve e muito conteúdo, o Renan une ciência e prática de um jeito que realmente faz a diferença no dia a dia. Bem-vindo, muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, pela recepção, pela troca de mensagens. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Vamos começar? Eu quero saber uma coisa. Em 2020, você criou o Pilates em Casa. Exatamente. De onde veio essa iniciativa? Bom, é uma longa história, mas Estamos aqui para ouvi-lo. em 2020, todos já sabem o que aconteceu, né? Estávamos em meio a uma pandemia. Mas antes disso, eu só queria contextualizar que eu fui para Santos em 2019, que eu passei num concurso para professor de anatomia, Ai, que demais. e eu morava em São Paulo. Hum. E eu tinha alguns alunos de personal, trabalhava em estúdio de Pilates e sempre quis abrir meu estúdio de Pilates. E aí eu fui para Santos, passei no concurso lá, fui morar com minha esposa atual. E aí, que antes era namorada. Uhum. E quando eu cheguei para dar aula na Unifesp, eu falei assim, vou me dedicar somente à academia, somente à docência. Passou um mês dentro da universidade, eu falei, eu quero abrir meu estúdio de Pilates. Eu quero abrir alguma coisa que eu acho que eu não vou conseguir ficar só na academia. Eu gosto de atender pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. E aí, eu conversando com minha esposa, ela falou assim, eu também quero abrir um espaço de TO, terapeutas ocupacionais, e ela é especialista em mão. Falei, vamos abrir um espaço interdisciplinar. Abrimos 2 meses depois que eu entrei na Unifesp. Foi assim, vamos, abrimos. E era um espaço super pequenininho, não tinha 30 metros quadrados. Era um pouquinho maior que essa Hum. sala, assim. E aí passou 6 meses, 2019 para 2020, a gente já ampliou o espaço. Ai, que Em fevereiro, mudamos. Em março, fechou. o mundo Portas, mudou. exatamente, portas fechadas, Hum. lockdown. E a gente ficou desesperado, lugar maior, mais custos, a gente não sabia como estava a Unifesp, e se ia parar por algum motivo, salários, enfim, foi um desespero para todo mundo, né? E eu fiquei sem saber o que fazer, precisava ajudar meus alunos, que também precisavam das aulas, muitos com dores, em tratamento, ou simplesmente qualidade de vida. E eu falei assim, eu acho que eu consigo te dar uma aula online. Nunca tinha feito isso na vida, nunca. Até criticava quem fazia, porque eu falei, como que a pessoa vai corrigir a outra e nem tá vendo direito? E aí eu falei assim, não, vamos lá. Aí eu ofereci isso para os alunos, reduzi a hora da aula 15 minutos, 30 minutos, só para conseguir
dar aula para todo mundo. Foi adaptando tudo. Fui adaptando tudo. E um dia, no dia 26 de março, que foi na semana que fechou mesmo o lockdown, eu lembro porque é aniversário da minha esposa. Eu falei que eu ia abrir uma live no Instagram para falar de Pilates. E aí, eu comecei a falar de Pilates, entraram alguns amigos, alguns alunos. Eu tinha 800 pessoas no meu Instagram. 800 pessoas. E aí as pessoas começaram a perguntar para mim. E aí, como que é Pilates? Dá para fazer Pilates em casa? Dá para fazer Pilates aqui, online? Ninguém usa em casa, né? E aí eu falei, dá, porque a gente tem os exercícios solos, não precisa dos aparelhos. E aí eu falei assim, vamos fazer uma aula então. Aí a gente decidiu abrir e fazer uma aula. E aí no próximo dia que eu abri o Instagram, eu fiz uma aula, dando uma aula para minha esposa. Então não foi eu que estava fazendo. Eu, como falei assim, eu vou dar uma aula como se fosse uma aula experimental, e aí vamos ver como que vai. As pessoas fazem em casa, eu corrigindo, a minha esposa acho que vai dar certo. E aí quando eu terminei a aula, todo mundo falou assim: que aula sensacional, gostei da aula, deu certo, minhas dores melhoraram, não sei o que. E começaram os feedbacks muito positivos. E você não vai fazer aula com a gente? Eu falei, não, na próxima eu faço. Aí eu não sei por que que ela não pôde ir, ou eu decidi, agora eu não me lembro se eu decidi fazer sozinho ou se ela não pôde. Eu fiz, eu me corrigindo e instruindo. E deu super certo do mesmo jeito. E aí, vendo que a pandemia ia continuar, eu falei assim, vamos continuar fazendo para ajudar as pessoas. E a primeira coisa que eu pensei foi, vou ajudar as pessoas e quando voltar, as pessoas vão lembrar que eu fiz e aí vão me procurar aqui em Santos. Então foi um jeito de uma divulgação do estúdio físico, ajudar as pessoas e, de forma particular, eu estava dando as aulas para os meus alunos também de forma online. E aí foi criando um hábito de 2 vezes por semana eu estar fazendo aquilo e não voltava o lockdown, continuava, piorava a situação. E aí as pessoas falaram assim, Renan, você precisa continuar fazendo isso mesmo que volte amanhã e tudo mais. E aí eu, com minha esposa, um pouco empreendedores, falou assim, vamos abrir alguma coisa para não deixar essa ideia acabar. E a gente já começou a chamar de Pilates em casa, Pilates adaptado em casa, Pilates em casa, e aí foi. E aí em julho a gente resolveu que ia abrir uma plataforma com as pessoas pagando para estar lá dentro, onde eles iam ter aula, independente se a pandemia ia continuar, se não ia, etc. E aí a gente ia fazer as aulas lá dentro. Então começou de um improviso, de uma inexperiência, para uma prática constante que eu não parei até hoje. E deixa eu te falar uma coisa, o Pilates, ele tem essa questão de unir o corpo e a mente, Exato. né. Você acha que essa união foi ainda mais importante em tempos de pandemia para você ter alcançado tudo que você alcançou nesse período tão difícil? O Pilates ele alinha corpo e mente porque a gente tem alguns pilares essenciais do Pilates. Pilares do Pilates. E um deles é a respiração. Então, várias técnicas que abordam saúde mental têm a ver com a respiração. Então, o yoga, o mindfulness, próprias técnicas de respiração para acalmar o corpo, diminuir frequência cardíaca, ter algumas alterações fisiológicas vem da respiração. E um dos pilares essenciais do Pilates é a respiração. Fora que são movimentos mais tranquilos, mais concentrados, mais focados. Então, a gente fala muito na prática do Pilates. Se você não está concentrado, você não faz o exercício direito. Se está fácil, está errado. Se você não está prestando atenção no seu corpo, você não faz essa conexão e você até perde o movimento, porque a gente precisa estar realmente conectado. E essa conexão realmente mexe com a mente, né? E já tem vários estudos. Depois da pandemia entrou mais estudos, mas já tinha alguns estudos
falando sobre Pilates e ansiedade, Pilates e redução de estresse, Pilates e diversos benefícios. Então, com certeza, essa parte do Pilates na pandemia, além do físico, né, aquela história do ovo ou da galinha. Quem veio primeiro? Porque quando você tá com um físico ruim, o seu mental também está ruim, e vice-versa. Então, o alinhamento desses dois é fundamental e o Pilates ele consegue trabalhar os dois de forma fundamental. E na pandemia, os dois estavam lá para baixo, né? Então foi fundamental, com certeza. E me fala uma coisa, o Pilates ele é tido, né, erroneamente ou não, não sei, como um exercício leve. Você acha que é uma prática que pode chegar no mesmo resultado de uma musculação, de um outro exercício de resistência? Muitos lugares chamam o Pilates de alongamento, de aulas com bola, aulas de abdominal, aulas leves, aulas de reabilitação. Ah, você tá indo pro Pilates? Ah, então é uma fisioterapia. Também tá errado, porque fisioterapia bem feita não é nada leve, dependendo o estágio que você está. Então vamos lá. O Pilates, ele é um tipo de exercício físico, ele é um tipo de treinamento, um tipo de metodologia que ele trabalha várias capacidades motoras. Uma delas a gente trabalha a flexibilidade e a mobilidade. São exercícios de alongamento dinâmico, são exercícios onde a gente tem o foco mesmo, ganhar mobilidade e melhorar a flexibilidade dos músculos. Mas não é só isso. Por exemplo, na aula que eu dou, que eu vejo isso como uma regra, não só dentro do Pilates. Qualquer aula que você tenha, seja de yoga, Pilates, natação, você precisa de um aquecimento, você precisa de uma parte principal, que é o objetivo do treino, e um desaquecimento. Isso é uma regra do treinamento físico. O Pilates, ele segue isso também. No começo você tem alguns alongamentos dinâmicos, algumas mobilidades, depois você passa por uma parte forte da aula, uma parte que não é o alongamento, uma parte que são exercícios basicamente de força, não é leve, né? E no final você faz a parte de desaquecimento ou volta à calma. Então, muita gente ou não sabe o que está fazendo, ou não sabe passar aquilo. Como todas as áreas, tem profissionais e profissionais, né? E muita gente vende também o Pilates não sendo Pilates. Esse é o problema, porque o Pilates, por si só, às vezes vende. E as pessoas colocam outras modalidades nisso. Então, quando você faz o exercício físico, o Pilates, com a sua metodologia certa, respeitando os princípios do treinamento do Pilates, não é simples, porque ele utiliza muita força. Ele é uma base da calistenia também, de peso corporal. Então, flexão de braço entra nos exercícios de Pilates, a prancha entra em exercícios de Pilates, exercícios de abdominal, de flexão do quadril. Tem muitos exercícios que entram nisso. E se você for fazer direito dentro de uma aula, não é fácil, não é simples e não é leve. Só que ela pode ser leve? Pode. Você consegue mexer com essa intensidade? Exato. Por quê? Como que eu vou levar uma aula muito pesada? Não é nem para um senhor, senhora, é para o iniciante, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, independente da modalidade, se é pilates, se é luta, a gente tem que lidar com intensidade, a gente tem que lidar com volume e para quem são essas aulas. Aí o pilates ele pode ser muito leve, ele pode ser médio, ele pode ser forte e sim, a gente consegue também substituir a musculação com pilates. É para todo mundo? Não. É para a maioria da população que quer saúde? Sim. Porque com o nosso peso do corpo, a gente já faz uma baita força. Com os acessórios, a gente já faz uma baita força. Existe um limite onde a gente consegue fazer uma tração de força ali. Seja com o peso do corpo, seja com elástico ou seja com uma mola. Passando desse limite, aí você precisa de algo externo. Mas esse algo externo já é atletas, alguém que já está buscando alguma outra coisa sem ser saúde. Só saúde, que é a população, basicamente, a gente consegue com certeza fazer no Pilates.
O Pilates ele pode ser também nessa questão, em termos de saúde, não de performance, né, como outras modalidades têm, reparador? Sim, com certeza. O Pilates, quando ele foi criado com dois intuitos. Não necessariamente quando a gente cria alguma coisa, com o Pilates em casa, como o Joseph Pilates criou o Pilates, é, ele pensou primeiro, né? O que diz a história é que ele pensou em tratá-lo, autotratar algumas doenças que ele tinha, raquitismo, asma, problema dos músculos. Então ele condicionou com algumas técnicas, técnicas de luta, técnicas de yoga, técnicas de musculação, entre outras. Então ele fez um trabalho de reabilitação, mas de condicionamento físico. Uhum. Ele foi preso, né, no meio à guerra, à Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e ele foi num lugar onde ele estava preso junto com outros Mas alemães. Às vezes eu me dou, mas tá tudo bem. Hum. E aí, lá, eles estavam num lugar onde tinha aquelas camas de molas e tinham muitos enfermos. E ele começou a cuidar dessas pessoas. Então, colocou molas nas paredes, molas nas camas. Daí surgiu a ideia dos aparelhos, dos equipamentos, dos acessórios. Então, além do condicionamento físico, ele trouxe essa ideia de reabilitação também. Aí, quando ele abriu o primeiro estúdio dele em Nova York, ele começou a atender pacientes? Não, ele começou a atender atletas, de bailarinos, pessoas da música, do cinema. E não necessariamente tem algum relato de ele tratando pessoas que nem ele fez nisso. Mas começou a juntar e tudo, e o método Pilates ele é tão maravilhoso que ele consegue abordar tudo. Ele consegue fazer a parte de reabilitação e a parte de condicionamento físico, que podem ser os dois juntos, mas você pode fazer só a parte da reabilitação e só a parte do condicionamento físico. O que eu sempre digo? Eu sou fã do Pilates, o Pilates mudou minha vida em diversos aspectos, é, pessoalmente, fisicamente, financeiramente, mas eu digo que o Pilates, assim como qualquer outra modalidade, outra técnica, ela é uma ferramenta para você. Eu desenvolvi o Pilates em casa porque eu juntei a técnica do Pilates junto com o que eu tinha. Treinamento funcional, anatomia, fisiologia, tudo que eu estudei na faculdade. E eu fui adaptando isso no Pilates em casa. Então, é uma ferramenta que ela é muito utilizada na reabilitação, principalmente com dores crônicas, dores lombar, dores no joelho, dores no quadril, pode ser uma artrose, hérnia, osteoporose, fibromialgia, diversas doenças, ou simplesmente a pessoa não tem essas doenças e quer se prevenir dessas doenças ou quer ter um condicionamento físico bom para ter suas atividades de vida diária é, tranquilamente, fazendo tranquilamente suas atividades de vida diária. Então, o Pilates ele é maravilhoso por causa disso, ele dá conta de tudo isso. Aonde que o Pilates entra quando a gente fala em longevidade, por exemplo, né, que é uma palavra que está super em alta e que o exercício físico já foi provado, já é comprovado que, né, faz parte aí desses pilares da longevidade. Você respondeu sua pergunta. Poxa vida! Quando a gente fala que o exercício ele já foi comprovado que ele ajuda na longevidade, em vários benefícios físicos, fisiológicos, psicológicos, o Pilates ele é um tipo de exercício físico. Então, o Pilates é um tipo de exercício igual musculação, igual um treinamento funcional, igual uma corrida. Então, a gente pode utilizar os princípios do treinamento, que nem eu falei, que não pode esquecer, então individualidade, quando a gente aumenta volume, a gente diminui intensidade e vice-versa. A gente tem alguns princípios que a gente respeita do treinamento, consequentemente do exercício, e isso alinhado com a parte de princípios do Pilates, você vai estar fazendo Pilates com todos os benefícios do exercício físico. Então, por exemplo, hoje a gente já teve mais de 10.000 alunos que passaram pelo Pilates em Casa ou ainda estão, né? A gente está com mais de 2.000 alunos ativos, mas já passaram mais de 10.000 alunos. A gente tem relatos de benefícios desde osteoporose, osteopenia, sarcopenia, diabetes, hipertensão, artrose,
ia para cirurgia de ombro e não vai mais, tendinites, emagrecimento. Então, assim, não são só relatos. A gente pega esses relatos e joga na literatura. O exercício é capaz de fazer isso? É. E como você faz? Através do Pilates. Eu uso a ferramenta do Pilates como exercício físico e aí eu vou ter todos esses benefícios já comprovados. Para uma pessoa de meia idade, O que que é meia-idade? vamos pensar ali nos 45, é meia idade? Acho que, eu Cê- não sei, eu tô com 37, então eu tô com 40, eu não tô gostando muito dessa conversa também. até De- 50, vai, até 50 Por tá ali. ótimo. Então tá. Uma pessoa de meia idade sedentária que nunca se exercitou, o Pilates pode ser para ela? Pode, com certeza, com certeza. A gente tem muitos alunos e frequentemente a gente vê relatos de outros estúdios, outros profissionais que atendem, até na literatura, dizendo que é uma porta de entrada também para atividade física. Vou utilizar até para essa palavra, vai ser um pouco polêmica, pelo preconceito de ser leve, né? Uhum. Pelo preconceito de ser para idoso. Então, o Pilates ainda tem isso, e o preconceito que eu digo é literalmente um pré-conceito, é o não conhecimento daquilo. Então, eu ouvi falar que era bom, tal pessoa está fazendo, o médico indicou para começar leve. Então, assim, é muito importante que a pessoa comece. O Pilates, ele consegue fazer isso. Ele consegue ir devagar, ele consegue ir mobilizando, fazendo trabalho de flexibilidade, de força, fazendo aos poucos, e aí ela tem um início ali num exercício físico, num treinamento, e o mais importante de tudo isso é tirar essa pessoa do sedentarismo. O sedentarismo hoje mata milhões de pessoas, adoece outras bilhões de pessoas. Então, qualquer técnica que a gente consegue tirar essa pessoa do sedentarismo é sensacional. E o Pilates, ele traz isso muito forte. As pessoas querem fazer Pilates, pode ser um desejo, pode ser uma instrução, pode ser uma leitura, e está muito ainda em alta. Quando eu fiz o meu curso de Pilates em 2014, já estava em alta e não parou. Então, quanto mais em alto uma técnica, uma modalidade, um método, mais as pessoas querem conhecer e tudo mais. Então, e mais estudos saem, mais autoridade vem para o método. Então, sim, a pessoa pode sair do sedentarismo, começar com uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O ideal é que depois que ela se adapte e goste, porque assim, ela também pode não gostar. Difícil. Que ela não fez minha aula ainda. Você é suspeito. Eu sou suspeito, eu sou bem suspeito. Mas assim, ela gostando, se ela fizer 3 ou 4 vezes por semana, tá ótimo. Você sai de 0 para uma vez, já é 100%. Mas não tem benefícios com uma vez por semana? Tem sim. Você sai do 0. É o dobro de nada, né? Uhum. Então você vai colocando, adicionando e aí você vai vendo os benefícios diários. Eu vou até trazer essa nossa mesma pergunta que eu fiz para meia idade para idoso. Seria a mesma linha de pensamento? É possível? Porque eu acho que tem um pessoal que chega numa certa idade e fala que não é mais para mim. Exercício não é Eu mais para ouço mim. muito isso, Você na ouve? verdade, Como que eu é? leio muito isso, Hum. né? A gente faz alguns eventos para mostrar nossa plataforma, para mostrar o Pilates em casa e a gente faz pesquisa com essas pessoas. A última pesquisa que a gente teve mais de 5.000 respostas. Então é um N bem grande, né? Que pena que não virou trabalho científico, mas quem sabe vire. É, a maioria das pessoas, elas trazem duas questões. Eu tenho X, artrose, osteoporose, hérnia, artrite, Hum. qualquer doença, normalmente crônica, não degenerativa, que não passe, né? Uhum. Não transmissível, Não desculpa, transmissível. não é não crônica. Uhum. E se ela pode fazer com isso. Então, eu tenho X, eu posso fazer? Uhum. Essa é a primeira pergunta assim que vem para quase para todo mundo. E a segunda é: eu tenho 80 anos, eu consigo? Eu tenho 90 anos, a minha mãe tem 70 anos, ela pode fazer, ela consegue fazer?
Sim, mais uma vez, a gente tem N exemplos. Eu tenho uma senhora que, para mim, foi um super case de sucesso. Ela gravou vídeos pra gente e ela tem 90 anos, ela fez 91 esse ano. E ela gravou um vídeo falando que ela tinha dificuldade para dormir e ela tinha dificuldade para subir escada com 90 anos. Se ela só andasse, estava tudo bem. E aí ela começou a fazer o Pilates em casa e ela mandou depois de 3 ou 4 meses, falando que ela já subia a escada sem apoio do corrimão e ela não utilizava mais remédios para dormir. Então, esses depoimentos que a gente recebe são impagáveis, assim, a gente vê que a gente está no caminho certo. E ela falou assim, o Pilates, ele é rejuvenescedor e ele traz a alegria que a gente perde no percurso pelas dores da caminhada. E deixa eu te perguntar alguma coisa. Vou te usar agora como professor. Eu queria saber, em termos científicos, se existe uma diferença para o corpo de se movimentar e de se exercitar. Com certeza. Tem sim essa diferença, ela é bem clara na literatura, inclusive, que a gente chama de atividade física e exercício físico. Existe uma grande diferença. A atividade física é qualquer movimento do corpo que a gente tem gasto energético, gasto calórico. Então, só para a gente viver, a gente tem um gasto calórico, que é a nossa taxa metabólica basal. Quando a gente levanta da cama, vai até a cozinha, volta, vai até a padaria, volta, pega o controle remoto, ou vai até o mercado, atividades que você não pensou em fazer, mas você está fazendo: limpar a casa, dobrar roupa, passar roupa, estender roupa no varal. Tudo isso são atividades que você gasta energia porque você está fazendo uma contração muscular, você está existindo e tudo mais. Isso é atividade física. As pessoas confundem atividade física e exercício físico. Ah, eu tô fazendo uma atividade física, tô indo pro Pilates. Tá tudo bem, continua fazendo essa atividade física, mas pelo conceito isso é um exercício físico. Tá. Exercício físico é algo programado, é algo com método, algo que você faz isso com intencionalidade e com frequência. Então, você vai trabalhar o seu músculo 2, 3 vezes por semana. Você vai controlar a intensidade, você vai controlar volume, você vai controlar quantas vezes você vai fazer. E você vai ter os benefícios do exercício físico que a gente estava falando até agora. Então, por que as pessoas limpam a casa, fazem as coisas e não melhoram da osteoporose? Não melhoram de uma hipertensão? Não reduzem a taxa de uma glicemia? Porque elas estão fazendo só atividade física. Não é só, mas vamos colocar nesse contexto, Sim. só atividade física. Agora, quando elas pegam e se propõem a fazer um exercício, elas pensam em fazer, elas seguem um método, elas começam devagar, aquecendo, fazer uma parte principal. Aí a literatura mostra que a gente tem alterações fisiológicas. A gente melhora sistema cardiovascular, sistema respiratório, a gente capacidade respiratória, melhora níveis de glicemia, de hipertensão, fora os benefícios nos músculos, né, na parte de músculo esquelético. Então, existe essa grande diferença. Quando você se propõe a fazer algo e você tem ali o intuito de, e quando você faz alguma coisa só por existir, só por fazer, e esse você só vai gastar calorias. E às vezes nem é muito, mas você gasta, mas está ali. E o outro você faz com o intuito, pode ser de gastar calorias, de emagrecimento, por exemplo, mas você tem todos os outros benefícios junto com isso. E aí a gente tem, você pode perguntar, mas quando isso acontece? Talvez alguém esteja pensando também, a partir de que momento que eu começo o exercício que eu tenho esses benefícios? Existem os benefícios agudos e os crônicos. Quando a gente fala em agudo, você fez o exercício, você vai ter os benefícios logo em seguida. Pode ser no mesmo momento que você está produzindo ali hormônios, neurotransmissores e tudo mais, por isso que você fica feliz, você fica alegre e tudo mais. E você tem também, depois de 48 horas, depois de uma semana, depois de algum tempo, você tem os benefícios crônicos disso.
Então, quando a gente fala assim, estou adaptado ao exercício, o meu organismo fisiologicamente está adaptado ao exercício. 8 semanas. A literatura mostra 8 semanas. Você pode ter o benefício ali imediato. Ele vai ser duradouro a partir de 8 semanas. Aí tem a parte ruim do exercício. Se você parar, cessa os benefícios. Essa é a parte ruim. É igual escovar os dentes. Se a gente parar de escovar os dentes, a gente perde um dente. Eu ia falar, é Ou igual não. beber água, né? Exatamente. Tem que beber, senão vai estar com sede. E, Exatamente. Renan, eu acho que na sua fala você já trouxe diversas vezes o que eu quero trazer aqui agora, mas é que no seu Instagram fica muito claro, né? Tem a frase: movimento é cura. De onde veio? Qual é essa cura? Você tem exemplos de pessoas que já foram curadas? Você trouxe um pouquinho, né, já da senhora que já está subindo a escada. Conta mais pra gente. A gente tem duas frases que elas são quase iguais e elas trazem basicamente o mesmo significado, que é o movimento cura e o movimento é cura, né? Quando a gente pensa em cura, a gente pensa que a pessoa tem algo e ela vai se curar desse algo. E eu posso falar que talvez 99% dos tratamentos hoje em dia, para quase todas as doenças, o exercício físico entra como parte obrigatória do tratamento. Seja todas essas doenças que eu já falei, ou seja até mesmo um câncer, né? Então, tem doenças mais graves que colocam em risco a vida, tem doenças osteomusculares, fisiológicas, mentais, todas essas, logicamente, você tem que ter um acompanhamento médico, porque dependendo da doença, você está numa posição do tratamento onde naquele momento você não pode fazer. Mas tem uma data. Eu sempre falo, repouso não é tratamento. A partir do momento que você quebra o pé, você não pode correr. É um fato. Mas o movimento não cura, Renan? Fica meio estranha essa frase. Só que você não vai correr até você operar ou ficar de repouso ali um determinado tempo. Aí você começa a fazer o movimento para curar aquilo ali, né? A gente coloca o movimento é cura, mas não necessariamente ele vai curar exatamente pela palavra, né? Cura. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma artrose que não dá para curar, você tem um desgaste na articulação, você tem um desgaste ali na cartilagem, isso não volta. Eu não vou mentir que o exercício vai devolver a cartilagem, você vai ter uma cartilagem, um joelho de 20 anos atrás, Meu né? Deus. Mas você consegue fortalecer a musculatura, estabilizar o joelho e você não vai ter dor. Você não tendo dor, a dor te limita a fazer as coisas. Você não tendo dor, você volta a fazer as suas atividades do dia. Você volta a ter o prazer de se movimentar em outros casos, como você está numa festa de família, você quer dançar com sua neta, seu neto, seu filho, seu pai, e você não consegue porque você tem dor. Então a dor te limita. A partir do momento que você trata essa dor, a dor a gente consegue curar. E 99% das doenças, de forma geral, o exercício faz parte do tratamento. Então, por isso que eu falo, movimento é cura. Sim. E essas pessoas que chegam com limitações físicas, né, ou com mobilidade reduzida, essas pessoas, elas têm algum tipo de tratamento especial? Existe algum tipo de, obviamente, né, de cuidado especial com elas? Sim, sim. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condromalácia, a condromalácia é como se fosse uma artrose na patela. A patela é aquele ossinho, a rótula ali na frente do joelho. E por diversos motivos você pode ter um desgaste, e você pode ter um desgaste no nível 1 até o nível 4, onde o nível 4 depois disso pode ser operável, né? Você entra numa cirurgia. Mas do 1 ao 4 existe um universo de possibilidades
E às vezes, do 1 tem muita dor e o 4 não tem dor. E aí o que a gente faz? Independente de qual doença que ela tenha, porque a gente fala que diagnóstico não é destino, é outra frase que eu gosto muito de usar. Porque, Renan, eu tenho uma artrose, eu posso fazer pilates? Pode. Renan, eu não mexo minha perna, posso fazer pilates? Pode, mas fica um pouco mais difícil ali a movimentação. Mas por que que você não pode? Não é por conta da artrose, às vezes. Então, a gente começa a avaliar. Ah, você tem um movimento, uma mobilidade reduzida. A gente vai fazer o exercício até aquela mobilidade que você consegue. A gente consegue fazer educativos de movimento, a gente consegue fracionar o movimento para que essa pessoa faça até o limite dela. Ontem, por exemplo, eu dei uma aula para os meus alunos. Todo mês eu trago uma aula teórica e prática na plataforma Pilates em Casa. O que que é essa aula teórica? Eu trago uma dor, por exemplo, dor no ombro. Eu trago fisiologia, anatomia e as possíveis dores nos ombros, é, enfim. E aí eu explico o que acontece quando tem um tendão rompido, e uma tendinite. Eu explico ali e as pessoas conseguem olhar. E a partir do momento que elas entendem e olham, elas conseguem visualizar nelas e elas conseguem ter uma maior consciência corporal. O Pilates, ele é um dos melhores exercícios para ter consciência corporal. Excelente. E eu trago isso direto na aula, com essas aulas teóricas também. E aí uma aluna me perguntou, Renan, até onde eu consigo elevar o meu braço se eu tiver dor? E aí eu trouxe uma resposta para ela que eu acho que eu posso falar claramente sobre isso, que vai ajudar muita gente. Você faz até o limite da sua dor. E aí você vai entendendo se ela é articular ou se ela é muscular. Se ela for articular, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque dependendo do movimento que você está fazendo, você está machucando mais ainda a articulação. Então, se tem uma síndrome do impacto, se tem uma condromalácia que ela não está estável. Então, você fazendo mais movimento ali sem um olhar, uma consciência corporal e sem movimentos apropriados, você pode aumentar essa artrose, aumentar esse desgaste. E em vez de você curar, você vai estar piorando, Nossa. né? Então, você precisa ter uma condução dessa aula apropriada. Aí eu falei, se for muscular, você vai fazendo os movimentos no limite, onde você não sinta dor, e aí você vai vendo que o movimento, ele vai soltando aquela articulação. E aí você vai ampliando aquilo até você não ter mais a dor. Então, até nesse contexto, se é muscular, se é articular, é importante, e você conhecer o seu corpo para ver o que você pode ou você não pode fazer. Eu falo muito que eu dou uma aula, mas eu ensino, eu não só dou aula. Não tem como a pessoa fazer um exercício físico se ela não souber o que ela está fazendo. E tem vários trabalhos científicos que mostram quando você entende o que você está fazendo, no sentido de prestar atenção na contração muscular, você ativa mais fibras motoras, neurônios motores, e sua contração e seu exercício ele é muito mais eficiente e eficaz. Então, em vez de fazer 50 movimentos, eu faço 10 e vai dar até mais resultado do que aqueles 50 sem estar fazendo nada. Que você entendeu o que está acontecendo. Eu jogo A intenção, atenção, a intenção, atenção, e o meu cérebro, ele entende isso. Tanto é que tem trabalhos científicos mostrando, quebrei um braço, estou fazendo exercício com outro, eu estou estimulando os dois. Tem também, na terapia da mão, eu até fiz uma caixa para ela, que é a terapia do espelho. Você coloca uma caixa, aí você coloca um espelho, onde a pessoa vê o espelho refletindo o braço. Então, o meu braço esquerdo, espelho, coloco o meu braço dentro de alguma coisa ou não faço nada. E esse braço, normalmente que está oculto, é o braço onde tem dor, ou não mexe, ou enfim. E aí eu vou mexendo esse braço e pelo espelho é como se eu estivesse vendo o meu braço que não mexe. E tem relatos de melhora, de estímulo e de sensação que eu estou mexendo aquele membro.
E para aquela pessoa, Renan, que na verdade eu queria que você desse uma estratégia para aquela pessoa que quer começar a fazer, se movimentar, exercício físico, seja pilates, seja alguma outra modalidade. Como tirar da cabeça que é uma obrigação e virar um prazer? Né? Porque tem muita gente que ainda tem, ai, não quero ir para academia, ai, não quero fazer exercício, não gosto, não sei. Tem Tem, como? tem, Como que a tem. gente faz? Eu pensei em umas 50 frases aqui na minha cabeça. Bom, é, eu acredito muito que as pessoas, elas procuram no momento que elas precisam. Precisam, né? Ah, eu preciso emagrecer. Eu preciso melhorar dessa dor. Eu preciso correr uma prova. Eu preciso acompanhar minha esposa. Eu preciso. Então, o primeiro talvez seja: ah, beleza, você precisa. Ótimo, então você vai atrás. E por que que as pessoas desistem? Normalmente porque elas não veem resultado. Não é porque elas não gostam. O gostar, ele está depois dos resultados. Qualquer coisa na vida que você não goste, normalmente ou você não sabe, barra não conhece, ou tem um preconceito, literalmente não conhece, ou você não teve resultado com aquilo. Se você teve resultado com aquilo, você pode até não continuar, mas você não vai falar que você não gostou. Então a primeira coisa que eu falo para a pessoa é assim: procura uma atividade ou que você foi indicada por um médico, ou que alguma amiga ou amigo está fazendo e que você está vendo que está dando resultado. Vai atrás de alguém ou de uma indicação. Beleza. Foi. Fica pelo menos 4 semanas. Eu sei que é difícil. Ah, mas é um mês. 4 semanas é um mínimo ali. Eu falei que são 8 semanas para você sentir os benefícios, mas às vezes em um dia você sente o benefício. E aí você vai atrás de, ah, Renan, eu fiz uma aula de Pilates numa academia e não gostei. Dá outra chance para essas modalidades, não só no Pilates. Fiz uma academia, ai, ninguém me deu atenção, academia cheia, barulhenta. Quantas academias tem na sua cidade, no seu bairro? Tenta outra. Ah, não gostei de yoga. Quantos tipos de yoga tem? Até no Pilates. Hoje a gente tem aí diversos tipos de Pilates. Tem um Pilates clássico, tem um Pilates contemporâneo, tem um Pilates que tá um Fit Pilates. Eu não Tem tenho aquele Match nada. Pilates, né? Que O é Match Pilates é o Pilates solo, solo. que é sem aparelhos, Uhum. que foi o começo do Pilates em casa, Sim. que basicamente é parte do Pilates tradicional, do Pilates clássico, que são 34 exercícios. E aí, quando a pessoa faz esse tipo de Pilates, o Match Pilates, você tem uma sequência obrigatória de 34 exercícios. Você vai começar com o 1, vai pro 2, vai pro 3. Joseph descreveu esses 34 exercícios. Então, por isso que eu falo, esse é o clássico do Match Pilates. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Quem utiliza isso e dá certo com a sua população, com seus alunos, tá ótimo, o importante é dar certo. Por que que eu vejo que tem algumas limitações nisso? O primeiro exercício que tem no Pilates Solo é o The 100. Não sei se você já ouviu falar. Eu sei bem por cima, já fiz algumas aulas, mas assim, faz muito tempo. Depois o pessoal que estiver assistindo, busca aí no Google, chama The 100. É um exercício de abdominal, que você fica com a barriga para cima, os dois joelhos estendidos, mãos ao lado do corpo, e você faz o movimento, Sim. sobe o tronco, né? Faz uma Uhum. flexãozinha de tronco, fica no abdominal, como se fosse uma prancha ao contrário, só que com o tronco e as pernas elevadas, isso, assim. Aham. E ao lado do corpo você fica batendo 100 vezes a mão. Meu Deus do céu. Por isso chama The 100 ou 100. E esse é o primeiro exercício da série. Chorando já, né? E a galera falou, não é fácil, é tranquilo. Mesmo quem treina, quem faz o Pilates clássico todos os dias, porque tem essa filosofia, como se fosse yoga. Você faz todos os dias essa sequência para você ficar perfeito na sequência. Muito legal essa filosofia. Mas aí eu penso, essa senhorinha de 90 anos, que mandou depoimento pra gente, que ela não conseguia subir uma escada, ela não vai conseguir fazer esse exercício. Não vai. Não vai. Agora ela não vai.
daqui talvez um ano, ela consiga. Mas agora ela não vai. Como que eu vou aplicar esse método que é, entre aspas, engessado ali? Então, assim, eu utilizo esse exercício na minha aula, mas ele nunca é o primeiro da lista. Uhum, entendi. Porque eu acredito que esse exercício não é um aquecimento. Ele é parte principal da aula. É a parte de abdômen, a parte de consciência corporal inteira do corpo, de força. Então, essas partes que eu vejo que a pessoa, às vezes, vai participar de uma aula de Pilates, Uhum. tem esse primeiro contato com esse exercício, não consegue fazer, é outra coisa que a pessoa desiste, quando ela não consegue fazer. Mas ela desiste porque ela não consegue fazer, aí entra no que eu falei, ela não teve resultado. Não tendo resultado, ela não gosta. Então, é uma série de fatores para a pessoa desistir. Então, como que a gente estimula? Tenta exercícios que você já viu alguém praticando na sua roda ali ou na qualquer lugar. Veja e vá atrás. Tente mais de uma vez, não no mesmo lugar. Não gostou do professor, não gostou da metodologia, não gostou do ambiente, não gostou da luz, muda. Dá mais uma chance, pelo menos, para cada metodologia. E tempo. Nada a gente consegue. Ninguém aprendeu a mexer no celular Quer dizer, isso hoje em dia eu não posso falar. As crianças já estão nascendo. Exato, mas vamos pegar antigamente, o primeiro celular e tudo mais. Ninguém mexeu em um dia. Uhum. Quando criou-se o computador, ninguém mexeu em um dia. Nadar, ninguém nada em um dia. Qualquer coisa, a gente não aprende em um dia. Então, dá tempo ao tempo também. Você passou 40, 50 anos sem fazer nada, seu corpo não sabe de nada. Aí você coloca ele para fazer um exercício, óbvio que ele vai estranhar, ele vai ficar dolorido, você não vai saber fazer, mas insiste, porque os benefícios valem a pena. E qual que é a evolução dentro do Pilates? Uma pessoa que começou ali sem ter contato, né? Como que ela evolui dentro da modalidade? Existe um controle de força? Existe intensidade, frequência? Existe um objetivo do Pilates? Eu vou responder a sua pergunta e depois eu vou para uma outra linha. Sim, existe. Existe dentro do Pilates, da técnica mesmo do Pilates, da metodologia Pilates, exercícios mais básicos, mais intermediários e mais avançados. Teoricamente, você começa pelos ali mais básicos, a pessoa evoluindo, ganhando consciência corporal, sabendo contrair o abdômen, estabilizando o corpo, ganhando força. Ele vai para os exercícios intermediários e depois ele passa para os exercícios avançados. O que eu faço nas minhas aulas, que eu acredito que até agora esteja dando certo, né? Já estou há 5 anos fazendo isso, basicamente sem passar uma semana sem fazer. Só a semana do Ano Novo e o Natal que a gente não dá aula, mas no primeiro ano eu dei também. Eu utilizo todos os exercícios em todas as minhas aulas, para todos os alunos, desde o iniciante até o avançado. O que muda? Número de repetições e a amplitude no movimento daquele exercício. Então, o agachamento. O agachamento ele pode ser livre, com peso, ou ele pode usar algum acessório. Por exemplo, pode sentar e levantar de uma cadeira. É um exercício avançado, um agachamento? Se você fizer ele bem feito, ele não é um exercício fácil. Você tem que ter consciência de quadril, você tem que ter força, você tem que ter estabilização, você tem que ter consciência corporal. Então, eu consigo trazer um exercício que tecnicamente é difícil, mas faz parte do nosso dia a dia. Uma pessoa super avançada fazendo com elástico, com peso, mudando a direção também dos braços, fazendo algo a mais do que a pessoa fazendo um leve movimento com o bumbum para baixo, com o quadril para baixo, jogando para trás, e também com uma pessoa intermediária sentando e levantando da cadeira. E aí, como que ela evolui? Ela sai da cadeira, ela vai para ficar em pé e faz um movimento mais curto. Como que ela evolui disso? Ela faz um pouquinho um movimento mais longo, faz uma amplitude maior. E como que ela evolui disso? Ela pega uma carga, uma sobrecarga, faz mais repetições. Então, na minha metodologia, eu não trabalho com a evolução somente dos exercícios do Pilates. Eu trabalho com a evolução de movimento. Então, a pessoa consegue fazer aquele movimento, ela vai fazer e ela pode colocar uma carga ali. Ela não consegue, a gente vai fazer educativos para ela conseguir. Então, é mais sobre o educativo do que ela ter um exercício muito difícil ou muito fácil. E aí, como que ela evolui como?
qual que é o objetivo dela. Essa é outra linha que eu queria falar. Qual que é o objetivo dela para evoluir? Dessa pessoa, sim. Ela quer emagrecer? Ela quer ganhar força? Ela quer ganhar estabilidade? Ela quer diminuir a dor? E aí a gente evolui de acordo com o objetivo dela. Se o objetivo dela é sanar as dores do joelho, a gente vai evoluir, ganhar força na musculatura. Mais repetições, mais carga, evoluindo o padrão de movimento até ela conquistar o objetivo dela. Ela está evoluindo. É uma outra linha, não é só esse exercício é básico, intermediário e Sim. avançado. Esse exercício é para todos. Vamos deixar ele mais iniciante, mais intermediário, mais avançado. A impressão que eu tenho é que é muito focado no indivíduo mesmo, não é uma coisa igual para todo mundo, e tem uma adaptação do próprio objetivo da pessoa, né? Mas vou te falar que no Pilates em Casa não tem aulas individuais. As aulas são em formato de live. Eu não vejo ninguém, só eles me veem. Mas daí o que eu digo como individual é em termos de objetivo, eu acho, Exato. né? Não, Não é porque eu ia falar é, isso. Porque eu não preciso que a aula ela seja específica para aquela aquela pessoa. pessoa, mas cada pessoa sabe o que fazer Exato. com a E é aula, por né? isso que é tão importante que eu falo das aulas teóricas, do ensinamento do corpo para a pessoa. Porque ela vai saber o que ela pode e o que ela não pode. Então, É isso. entendeu? Então eu guio essa pessoa. Eu não sou aquele professor que só repete o que você está fazendo aqui. Não, é guia. Ó, faz isso, mas sente o seu corpo. E aí essa aula que tem 300, 400 pessoas, eu não estou vendo ninguém. Mas ela está sendo individualizada para cada pessoa dentro de uma aula generalista. Olha que interessante. Não, sensacional. O que eu vejo assim é que o movimento dentro do Pilates, ele parece que ele é o mais completo quando a gente pensa em funcionalidade, longevidade e autonomia. Eu não sei, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo de uma maneira muito ampla como sendo uma modalidade que ela traz muito benefícios para a saúde de maneira geral, para o bem-estar, né? Não, eu acho que você está certíssima. O Pilates, ele trabalha todas as capacidades motoras. Ele não trabalha tanto o sistema cardiovascular no sentido de não ser um exercício aeróbio. Uma natação, uma corrida, uma caminhada, a bicicleta, assim como a musculação. Também Sim. não tem essa parte, tanto é que quem pratica musculação Faz cardio junto. faz cardio junto. Então, o déficit ali do Pilates seria a parte do cardio, né? Mas visando que o que é uma musculação? Musculação é você trabalhar o músculo com um exercício de resistência. A academia é um local onde você trabalha a musculação. Um estúdio de Pilates, ele é um local onde você trabalha uma musculação e exercício de flexibilidade, mobilidade e entre outras capacidades motoras. A musculação, basicamente, ela é para força. E por que a musculação ela é tão importante? Eu amo musculação, eu faço musculação. Mas por que ela é tão importante? Às vezes as pessoas defendem mais a musculação até do que o Pilates. Porque elas não conhecem o Pilates. Mentira. Mentira. Também. Mas porque a capacidade mãe nossa precisa ser a força. Sem força a gente não faz nada. Eu sou flexível. Sem força você não levanta da cama. Eu tenho não sei o que. Sem força você não faz isso. Então, força é a capacidade chave da vida. É a base. É a base. Não tô falando dos fisiculturistas. Nada em excesso, nada em excesso. Vocês perceberam que eu brinco bastante. Eu tô aqui me segurando porque eu tô... Eu adoro fazer essas brincadeiras. Meu Deus. Eu sou o tio do pavê. Eu também, eu sou a tia do pavê. Pavê sem açúcar, tá louca, viu? Horrível, foi horrível isso. Não, mas foi outro nível, eu vou usar. Então, o pessoal defende muito a musculação por dois motivos. Porque a força é a capacidade mãe, perfeito, isso nunca vai mudar, até que se prove o contrário. E a musculação ela é muito, mas muito, muito mais antiga que qualquer outra coisa. Que interessante. Talvez não que yoga, alguns processos, métodos milenários, mas ele é muito mais velho do que o Pilates. Pilates tem aí 100 anos. Então,
o Pilates ele não tem tantos trabalhos científicos e tem uma diversidade da metodologia para dificultar a comprovação de dados científicos. Então, é muito difícil. Eu vou pegar essa sequência específica do Match Pilates e vou fazer um trabalho científico. Só que eu não aplico isso, Entendi. essa exata. E aí eu posso usar essa referência para falar que é isso, isso, isso do Pilates. A pessoa que está no estúdio, tá não sei o quê, faz diversos tipos de aula. Então ficou muito abrangente, então fica muito difícil comprovar cientificamente ali o Pilates, na minha visão. E a musculação é séries numa academia com X aparelhos. A gente não fica inventando números de séries, até isso, tudo bem, mas tipos de exercício. Tem, sei lá, 6 ou 8 primários de cada, de peito, de bíceps, de costas e tudo mais. Então é muito mais fácil falar assim, ó, comprovadamente a musculação é melhor que o Pilates. É mais do que qualquer outra atividade. Mas se a gente for pensar no que a musculação trabalha e no que o Pilates trabalha, o Pilates ele é mais completo que a musculação. Todo mundo que pratica Pilates pratica com foco em força? Não. Esse é o problema. Aí vai uma aula leve, uma aula de bola, uma aula de alongamento. Esquece da chave mãe, que é a força. Perfeito. Entendeu? Por isso que às vezes o pessoal sai do Pilates, não tem resultado e vai para outra. Ah, eu tô adorando musculação, tô vendo mais resultado na musculação. Mas você consegue fazer muita força no Pilates. Até, acho que 99% da população conseguiria ter uma vida saudável, funcional somente com Pilates. Sensacional. Daria. Você precisaria ter técnicas para fazer a força daquele módulo, mas daria. Agora, às vezes é até mais fácil ir na musculação. Ah, coloca o pezinho ali, coloca ali, faz as sériezinhas, vai embora. O Pilates ele não é tão fácil, né, de ajustar carga, percepção corporal, tudo isso. Então, essa é uma diferença entre a musculação e o Pilates, mas ambos eles são maravilhosos. Então, para a gente finalizar, quero saber, tem idade para começar e tem prazo limite? Não. Prazo limite, já falei que tem uma senhorinha de 91 anos, que é nosso exemplo lá da família Pilates em Casa, então não tem. Início. Eu também não vejo contraindicação, tá? Para o Pilates. Não trabalho com público infantil, mas por opção, tá? E por conhecimento também. Eu acho que é uma outra abordagem, é uma outra condução de aula, desenvolvimento motor, desenvolvimento humano. Eu acho que é uma outra linha, mas dá. Eu acho que entraria essa pergunta só numa outra coisa. Tem contraindicação Pilates? Não seria nem idade. Tem contraindicação Pilates? Eu sempre falo para os meus alunos, contraindicação vai ter num pós-operatório, numa fratura, numa doença grave, num tratamento específico, que você vai ter ali um repouso para você fazer com um período específico. Caso o médico te libere para fazer atividades físicas, né? Caminhada, por exemplo, exercícios leves, Pilates ele está dentro disso. É aquilo que a gente falou, a gente consegue ajustar tudo. Então, na minha opinião, não tem uma contraindicação clara, teria que ser uma contraindicação radical no sentido de se está num processo de tratamento, você quebrou alguma coisa, aí você não pode fazer nada. Mas se você pode fazer alguma coisa, você pode fazer o Pilates. Renan, muito obrigada. Deixa, por favor, as suas redes sociais para quem quer te seguir, saber mais do seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço ao convite, adorei estar aqui, pode me chamar mais vezes, Chamaremos. eu quase não falo. A gente tem contar minhas assunto para mais um histórias. monte de Pode, é uma série. episódio. Muito bom. Vocês conseguem me achar no @RenanPose, Poses aí, eu falo que igual pizza, né? Boa. Então, Renan Pose no Instagram, no TikTok e no YouTube. Todos os lugares, até no Facebook você consegue me achar. Então, Renan Pose e no YouTube tá como @Pilates em Casa. Fechado. Muito obrigada. Você aí de casa, espero que tenha gostado tanto quanto nós gostamos aqui, morremos de rir, foi muito bom. Siga a gente aqui para mais, deixa seu like, seu comentário e eu te vejo na próxima.